4 anos após a morte do escritor e filósofo italiano Umberto Eco, a sua principal obra, O Nome da Rosa, de 1980, continua sendo debatido em rodas universitárias. Aliás, há de fato perigo em dominar, armazenar e transmitir conhecimento? Em uma cerimônia na Universidade de Turim em 2015, Umberto Eco chegou a falar sobre as redes sociais tão em voga ultimamente, que um dos males das redes sociais é dar o direito à fala a imbecis, que antes falavam só no bar, depois de uma taça de vinho. E ele tinha razão. Há redes sociais usadas somente para passar ou desperdiçar o tempo, como confirma o meu convidado de hoje neste Vamos Falar do Brasil. Mas sempre há boas oportunidades, onde a maioria só vê sombras. Algumas redes sociais, como a que vou falar hoje, pode ser vista acima de tudo como uma facilitadora de negócios, com o intuito de conectar profissionais, divulgar boas práticas e até mesmo facilitar a inserção no mercado de trabalho. Com mais de 20 anos de carreira gerando lucros, meu convidado não é somente um expert em desenvolvimento humano e formação de equipes. Ele tem amplo conhecimento em gamificação, tecnologia, inteligência de dados e, claro, novos negócios. Você vai ver a partir de agora que não há idade nem fórmula correta para crescer no Brasil e que dominar, armazenar e transmitir conhecimento pode ser a eterna aurora de uma vida melhor. Senhores internautas, estamos recebendo hoje para o nosso programa Vamos Falar do Brasil, Milton Beck, essa figura que está aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado por me convidar, Josevão. Um prazer estar aqui. Não, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Este é o homem que é o diretor-geral da LinkedIn. É no Brasil ou é na América? Eu sou responsável pela operação na América Latina. Toda a América? América Latina. Agora, explica já para o nosso público, porque eu, por exemplo, aprendi isso ontem. O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, certo. É uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais para fazer com que eles sejam mais bem-sucedidos e produtivos na sua carreira. Essa é a missão pela qual todos nós funcionários do LinkedIn corremos atrás todos os dias. Por que reunir profissionais e não o público em geral? O LinkedIn, especificamente, ele tem por objetivo fazer com que os profissionais avancem em suas carreiras. Então, quando ele foi criado em 2003, uma empresa californiana, ele foi criado com esse objetivo de fazer com que profissionais se conectassem, pudessem discutir sobre oportunidades de carreira, sobre conteúdo profissional. E assim a rede começou em 2003 nos Estados Unidos e começou a crescer de forma viral. Ao final do primeiro mês tinha 4 mil usuários. Sei. E começou a crescer muito e hoje a gente está com 660 milhões de usuários no mundo. 650 milhões? 660. 660 milhões de... Isso dá quanto por dia? Tem ideia? Então, assim, o crescimento que a gente tem hoje, Joseval, quando a gente olha novos perfis sendo criados, a cada segundo nós temos 2 novas pessoas criando perfis no LinkedIn. E essa realidade, esse crescimento tão forte como eu te mencionei, ele também acontece no Brasil. Então, no Brasil, quando a gente começou nossas operações aqui, ao começo de 2012, nós tínhamos 5 milhões de usuários. E de lá para cá, a gente tem crescido constantemente 100 mil novos usuários por semana. Então, praticamente uma média de 12 mil, um pouquinho mais ou menos por dia, né? Que faz com que a gente tenha hoje 40 milhões de usuários aqui no Brasil, entre profissionais e estudantes de nível superior ou nível técnico. Ô Milton, quando eu fui ler a sua vida, a sua história e a história do LinkedIn para poder fazer essa entrevista, teve uma frase lá que me impressionou e talvez defina o que você disse. Você falou que LinkedIn não é divertimento, é investimento. É isso que você falou? Então, a gente sempre sugere que as pessoas, algumas redes sociais, elas têm por objetivo permitir que as pessoas passem o tempo, né?
A gente acredita que o LinkedIn é uma forma de investir o tempo e não de passar o tempo, Sei. porque o conteúdo que existe lá e as possibilidades que a rede abre para os usuários são tão grandes em termos de desenvolvimento profissional. Então, os usuários podem usar o LinkedIn primeiro para se mostrar quem eles são, mais para procurar trabalho, para procurar novos empregos, para discutir oportunidades profissionais, para ler conteúdo, para conhecer empresas. Então, a gente considera que isso aqui é um investimento de tempo. You must just reach out for what you are. And though you've traveled many roads, there's but one way, the one you chose. É muito comum que as pessoas elas comecem uma carreira profissional e elas busquem se desenvolver. Ninguém quer ficar estagnado, a gente quer sempre melhorar. E essa melhora pode ser no emprego que você está, ou empreendendo, ou num novo emprego. Então, é irrelevante dizer se é no emprego atual ou num novo, ou como um empreendedor autônomo, né? O importante é ver que você está desenvolvendo habilidades novas e está se desenvolvendo, né? E é para isso que a rede serve. Gozado, e parece que é o centro da coisa mesmo, esse desenvolvimento pessoal. Eu não sei se eu estou certo, mas eu li na internet que 80% dos que estão no LinkedIn estão para se aprimorar e apenas 20% à procura de emprego. O número é correto? Na verdade, Josival, depende um pouco do momento econômico de cada país, né? Certo. Então, normalmente na rede, a gente sempre diz que tem uma grande parcela da rede, se você pegar hoje no Brasil, dos 40 milhões de usuários que nós temos, o que a gente diz é que desses 40 milhões, aproximadamente 12 milhões estão buscando uma nova oportunidade de trabalho. Significa que eles estão desempregados? Não. Significa que às vezes eles não estão felizes no trabalho, ou querem um trabalho diferente, ou gostariam de ganhar mais, ou gostariam de um trabalho mais perto de casa, ou um trabalho com uma visão diferente, uma cultura diferente empresarial. Então, se no Brasil a gente estaria falando de 12 milhões. Agora, dentre desses 40 milhões, o que a gente diz é que a maioria deles, independente de estar ou não buscando um novo trabalho, eles estão efetivamente buscando novos conhecimentos e novas habilidades e novos contatos, tá? Então, essa oportunidade de você estar numa rede no qual você tem acesso a milhares de empresas. Hoje você tem praticamente todas as grandes empresas do mundo, grandes e médias empresas do mundo estão presentes no LinkedIn. Então, elas publicam conteúdo, elas falam sobre novidades, sobre seus novos produtos, sobre planos de expansão. Então, as pessoas acessam essas informações que as empresas publicam na rede para se manterem atualizadas profissionalmente. Tem muito conteúdo sendo publicado por usuários também, né? Certo. Quer dizer, o desempregado ou o que quer crescer, se aprimorar na vida, vai para o LinkedIn. E as empresas vão também para selecionar e captar essa mão de obra que está lá? Então, as empresas, quando a gente pensa em proposição de valor, o usuário tem essas proposições de valor que a gente comentou, que é aprender, se desenvolver e buscar novas oportunidades. As empresas, elas usam o LinkedIn de forma diferente, Josival. Então, as empresas estão lá, primeiro, para se apresentar, para serem conhecidas, né? As pessoas querem saber não somente quais produtos e serviços essas empresas oferecem, mas como é a cultura da empresa, como é trabalhar lá, quem são os líderes dessa empresa, que visão eles têm do mercado, que visão eles têm do mundo profissional e assim por diante. Então, as empresas estão lá para mostrar quem elas são. Além disso, elas usam a plataforma para diversas coisas diferentes. Então, acho que uma das mais conhecidas, elas usam o LinkedIn para recrutar. Então, quando elas podem acessar uma rede que tem 660 milhões de profissionais, é óbvio que elas vão usar essa rede para escolher os melhores profissionais que elas querem para a empresa delas, né? E essa inter-relação no mundo todo pode ser, por exemplo, uma empresa estrangeira contratando um brasileiro e o vice-versa? É muito comum. Se você me permitir, vou te contar uma história, inclusive, que eu estive Pois não. Não, você não vai contar, porque eu vou pedir desculpa a você e aos telespectadores. Eu comecei errado o programa. Eu deveria aqui ter primeiro apresentado quem é o Milton, que na verdade é um engenheiro mecânico, né? Trabalhou na Microsoft. Eu gostaria que é paulista, é torcedor do Santos, e gostaria que você falasse de você. Ok. Para esta câmera, que é o esta seu câmera público. Ali. Então, Josival, eu sou paulista e paulistano. Sei. Sou nascido aqui em São Paulo, moro na Vila Madalena.
Me formei em engenharia mecânica. Gostava muito de motores e aviões. Sei. Então, quando eu fui fazer engenharia, eu pensava nos motores, nos aviões. Também na fábrica do meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, que eu comentei com você. E pensei que se eu me formasse em engenharia, eu poderia ajudar meu pai na fábrica, né? Como a gente planeja tudo, né? Tudo funciona diferente do que você planeja. Fui parar na indústria automobilística, depois fui trabalhar com computação gráfica. Acabei por fazer uma empresa de carrinhos de bebê, de importação de carrinhos de bebê. Até que eu fui parar na Microsoft no final da década de 90, onde eu fiquei por quase 14 anos. Meu último trabalho lá foi na área de entretenimento. Eu lancei o videogame Xbox no Brasil, que é um videogame bastante famoso. Sei. Quando então eu saí e me juntei ao LinkedIn, que estava no começo das operações aqui. Você veio da Microsoft para LinkedIn. Fui da Microsoft para o LinkedIn. Algumas pessoas pensam que o LinkedIn é uma ferramenta de busca de empregos, não é? E eu vou mostrar isso aqui durante a minha apresentação. Uma ferramenta é um sistema, uma plataforma para fazer com que as pessoas sejam melhores nas suas profissões. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, esse aqui é meu mapa de conexões. Cada pontinho dele corresponde a um contato meu dentro do LinkedIn. Então, por áreas, por cores, vocês podem imaginar que são as minhas diversas áreas de atuação. Eu sou engenheiro mecânico daqui da Poli. Então, eu tenho uma área de contatos meus numa certa cor, que são meus contatos acadêmicos. Eu trabalhei muito tempo na Microsoft. Eu lancei o Xbox aqui no Brasil, se alguém gosta de videogame, tá? Então, eu fiquei muito envolvido com videogame há muitos anos. Então, eu tenho uma área de contatos que estão relacionados à área de videogame. E uma terceira cor agora, que são meus contatos mais do mundo de RH, que eu comecei a ter contato nos últimos 4 anos, né? Então, esses aqui são meus contatos. E para vocês entenderem um pouco de como funciona o LinkedIn, eu tenho contatos em primeiro grau. Eu tenho hoje 1000 pessoas que têm um contato direto, que estão conectadas comigo, que estão conectadas a outras 450 mil pessoas em segundo grau e a 13 milhões de pessoas em terceiro nível. Então, assim, é o poder da rede de chegar em diversas pessoas através de alguns poucos contatos. E alguns anos depois, a Microsoft comprou o LinkedIn. Então você já estava em casa. Já estava em casa, voltei para a empresa mãe. Isso aí. Se juntar agora LinkedIn e Microsoft juntos, eu tenho quase 22 anos de trabalho nessas duas empresas. E os carrinhos de bebê? O carrinho de bebê foi interessante, porque foi uma oportunidade de negócio que eu vi na década de 90, quando o presidente Collor liberou a importação de produtos. E eu descobri que os produtos na China eram muito mais baratos que aqui. Eu já imaginava que isso fosse verdade, não imaginava que fosse naquela proporção de diferença de preço. Comecei a trazer para o Brasil e começou a vender muito mais do que eu esperava, inclusive. Até que, em determinado momento, houve um problema com os meus containers e não chegaram na época que eu planejei. Ficou pelo mar. E eu voltei a dar consultoria no que eu sabia, que era computação gráfica, quando então a Microsoft me encontrou nessa empresa e me chamou. E aí mudou toda a minha carreira. Então, ao invés de ser um empresário da área de bebês, hoje estou num mundo completamente diferente do que eu imaginei, talvez em função desse atraso dos meus produtos. Muito bem, apresentado agora o nosso entrevistado, vamos à explicação que você estava dando. Vou te contar uma história, talvez para ilustrar um pouco, né? Certo. Alguns anos atrás estive em Fortaleza apresentando a plataforma LinkedIn para as empresas e usuários do Ceará, e uma senhora que era recrutadora, consultora de recrutamento na região, me falou que ela tinha um banco de dados no PC dela com milhares de currículos de profissionais da região. Quando então uma empresa da Inglaterra a contatou, pedindo para buscar engenheiros que tivessem especialização em engenharia eólica. E ela falou, vou buscar no meu banco de dados, que era o PC dela. E a empresa falou, da Inglaterra, falou, não precisa, a gente já sabe quem são os profissionais, a gente já olhou pelo LinkedIn, a gente só quer que você vá lá entrevistar para ver se eles têm um fit cultural. Então, o que mostra que o conhecimento de quem são as pessoas, Joseval, basicamente virou uma commodity. O importante são outras etapas no processo de recrutamento, de selecionar a melhor pessoa para aquele cargo específico, uma pessoa que tenha o fit cultural, que seja adequada, que é muito importante o fator humano, mas o banco de dados agora é uma commodity, né? Pois é, a propósito do fator humano, agora vamos ver se você orienta os nossos espectadores, principalmente os jovens, que queiram se inscrever. Esse é o termo, se inscrever no LinkedIn. Que preocupação deve ter esse jovem e como ele deve se apresentar para o mundo no LinkedIn? Exatamente. Então, assim, é muito importante que quando você for fazer seu perfil, seja você um usuário novo que nunca entrou no LinkedIn,
seja você um usuário que já está lá e gostaria de aprimorar o seu perfil, né, que você tome alguns cuidados. Então, primeiro, todo perfil começa com uma boa foto. E essa foto tem que ser uma foto em como você se apresentaria num ambiente profissional. Então, não precisa estar de terno, de gravata, de paletó, mas também não é adequado que seja uma foto na piscina sem camisa. Então, vamos dizer assim, é como você se apresentaria numa reunião de trabalho, não é? Importante você descrever quem você é em alguns parágrafos e colocar o seu currículo acadêmico e profissional. Então, assim, não somente onde você trabalhou, onde você estudou, mas o que você conquistou eventualmente nesses lugares, o que você fez de relevante lá. Importante também, se você tiver a oportunidade, colocar arquivos que mostrem, se você for um músico, que mostre você tocando, se você for um arquiteto, um desenho, um projeto seu, né? Um jornalista, talvez algumas entrevistas, né? Então, mostrar você quem já você está é. escolhido para. Exatamente. Então, assim, primeira coisa é fazer esse bom perfil e se apresentar na rede de forma correta. A partir daí, é importante você se conectar com pessoas, de preferência que você conheça, mas se você não as conhecer, que sejam relevantes na sua área. Então, assim, se eu sou um jornalista, que sejam outros jornalistas, que sejam pessoas que trabalham em mídia ou pessoas que possam me alavancar na carreira, né? Me Mas conectar isso a empresas, você deve citar ou deve se relacionar com se relacionar. Certo. E aí você começa a usar a rede, a ler artigos, a comentar, eventualmente escrever os artigos em algum momento, fazer posts e assim por diante. Então, esse é o seu começo na rede, onde você começa a tirar vantagem de todo o conteúdo que tem lá. E as empresas de seu lado, como é que se apresentam diante dos inscritos no LinkedIn? O que as empresas fazem, Joseval? Então, assim, algumas coisas que elas utilizam o LinkedIn. Então, primeiro, elas utilizam o LinkedIn para recrutar as pessoas. Por isso que é muito importante que um profissional, um estudante que esteja entrando no mercado de trabalho, que queira ser mais facilmente visualizado pelos recrutadores, que ele tenha todas as informações relevantes lá, né? Muitas das buscas são feitas por palavras, são feitas pelo nível de experiência que essa pessoa pode ter, pelas escolas que ela estudou, pelos empregos pela qual ela passou. Então, é importante ter as informações completas. As empresas, além de buscar os profissionais na rede, elas usam o LinkedIn também como uma plataforma de publicidade. Como nós temos muita gente olhando muitas páginas do LinkedIn, as empresas utilizam essa plataforma para fazer uma publicidade segmentada. Além disso, as empresas utilizam o LinkedIn para que seus vendedores encontrem os compradores certos, porque a plataforma permite esse encontro entre as diversas... É um campo de venda. É um campo de vendas, é um campo de marketing e, por fim, é um campo de educação. Nós temos milhares de cursos no LinkedIn, o que é interessante, porque assim, muitos usuários eles aplicam, às vezes, para algumas vagas de trabalho e eles não têm as habilidades necessárias para preencher aquela posição. Então, o LinkedIn também ajuda com isso, oferecendo milhares de cursos, cursos que sejam de habilidades que a gente chama de hard skills, que são habilidades, saber uma linguagem de programação, saber Excel, saber alguma coisa específica, mas também habilidades interpessoais. O próprio LinkedIn tem esses cursos para orientar o que está chegando? Ele tem cursos para orientar tanto o usuário em como usar a rede, e tem cursos mais específicos. Tanto pode ser um curso para aprender a usar uma linguagem de programação ou usar Excel, como cursos para lidar com um chefe difícil, ou um curso em como encarar a diversidade na empresa, ou como usar o seu tempo melhor, gerenciamento de tempo. Então, hoje a gente vê que um profissional completo não é somente aquele profissional que tem as habilidades físicas, ou habilidades de uma profissão específica. Se ele não souber se relacionar com outros, não souber conviver com outros profissionais, não souber trabalhar num ambiente onde ideias diferentes sejam discutidas numa mesa, muito dificilmente esse profissional vai ter uma carreira bem-sucedida, não é? Ô Milton, e em razão de... Bom, são 600 e tantos milhões no mundo. No Brasil são quantos? 40 milhões. 40 milhões. É, portanto, 20% da população brasileira. Com toda essa penetração do LinkedIn no mundo dos negócios e no mundo da indústria, isso não pode excluir toda a outra forma do jovem procurar emprego no nosso país? Fica só vocês? Não, tem muitas formas de buscar emprego, né? Então, hoje a gente tem no LinkedIn praticamente 350 mil vagas publicadas. Então, é importante que as pessoas saibam que essas vagas estão lá. E é interessante porque... Pô, isso é lindo, hein?
Isso é lindo, porque até então o que se falava no Brasil são 13 milhões de desempregados, nenhuma vaga. Você está falando em 350 vagas? 350 mil vagas. Citadas no LinkedIn? Citadas no LinkedIn no Brasil. No Brasil. Exatamente. Ninguém sabia disso, meu. O que acontece, Não Joseval, sabia. é que tem uma situação onde existe uma grande massa de pessoas que buscam emprego e uma grande busca pelas empresas e profissionais e às vezes não dá o match. E às vezes as habilidades que as empresas buscam nos profissionais não são exatamente as que esses profissionais têm. Então existe ainda um gap entre o que alguns precisam e alguns oferecem e fazer esse casamento, né? Como qualquer relacionamento, é difícil às vezes que as empresas e os profissionais certos se encontrem, né? A minha paixão pelo esporte começou desde criança. Eu sou analista de marketing da ASICS. Eu fui contratada pelo LinkedIn quando o recrutador da vaga entrou em contato comigo. Aqui dentro da empresa, eu fico focada na parte de assessoria de imprensa e relações públicas. E o outro projeto que eu cuido com muito carinho são os ASICS Frontrunners. Atletas amadores, assim como eu, que amam o esporte. Juntos nessa para movimentar pessoas. E como é que eu entro no LinkedIn? Que jeito? No YouTube? No Google? Como é que é? Tem duas formas básicas de entrar no LinkedIn. Pelo desktop, pelo seu computador de mesa ou notebook. Você digita linkedin.com. Acabou? Já aparece. Já aparece. Ou se você tiver aplicativos, um celular, um dispositivo Android ou iPhone, você vai achar o aplicativo do LinkedIn nas lojas desses aplicativos para baixar gratuitamente. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo. Agora é o intervalo.com. Nós voltamos dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. Tem uma história tão rica quanto o sobrenome sobre a televisão brasileira. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior veio nos trazer uma experiência e um conhecimento que será o futuro
da energia no país, é energia solar, que ele chama de energia voltaica. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy, foi um homem que presidiu uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Esteve aqui conosco falando não apenas da publicidade, mas o que ele entende por democracia e por Estado democrático de direito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável, que hoje dá palestra em francês na França. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, das nossas aves. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira, sustentáculo da economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wieser Martins, esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional, então é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas, estamos de volta com o nosso programa Vamos Falar do Brasil, hoje falando sobre o LinkedIn. Este maravilhoso instrumento do mundo moderno para aproximar pessoas e os esclarecimentos que estão sendo prestados pelo nosso entrevistado de maneira magistral, porque ele é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América, não é isso? E como é que você chegou nesse posto? É interessante, Josival, porque eu trabalhei, como eu te falei, trabalhei por 13 anos na Microsoft. Sim. E um meu colega, que era diretor de uma outra área na empresa, ele saiu e ele viu que o LinkedIn não estava no Brasil. E ele usou o LinkedIn para estabelecer um contato com o presidente do LinkedIn Mundial e falou, você não gostaria de abrir o LinkedIn na América Latina? Então é interessante porque é o uso do LinkedIn para abrir o LinkedIn na América Latina. E ele começou a operação em novembro de 2019, novembro de 2011, meu amigo Oswaldo Barbosa, e me chamou para ser o primeiro funcionário logo depois dele, para começar a operação. A gente trabalhava num escritório muito pequeno, 9 metros quadrados, num escritório alugado, e pensando, será que vai dar certo essa rede no Brasil, né? Era pequena. E hoje a gente está muito feliz de ver que hoje a gente tem quase 300 funcionários aqui em São Paulo. Nossa! Um escritório de quase 5 mil metros quadrados. E é só São Paulo, não precisa se esparramar no Brasil, porque o contato é feito pela internet. Sim, mas nós estamos expandindo para outros países da América Latina. Então a gente anunciou recentemente que vai abrir um escritório na Cidade do México, no começo de 2020. Sei.
Qual é o perfil do brasileiro que está no LinkedIn? Então, é uma excelente pergunta, É Joseval. jovem? É jovem? Então, quando a gente começou, em 2012, era comum que o perfil normal do usuário fosse aquele profissional que estivesse no meio da pirâmide organizacional. Um analista, um engenheiro, um gerente de vendas, era esse tipo de profissional. As pessoas que estavam muito na base da pirâmide de trabalho não estavam no LinkedIn porque não viam valor na plataforma, e os principais executivos não tinham perfil, porque eles me diziam, eu não posso ter um perfil no LinkedIn porque eu não estou buscando emprego. Vai ficar feio na frente dos meus funcionários se eu abrir um perfil no LinkedIn. Era essa visão que existia no Brasil em 2012. E eu argumentava... Vaidade, tudo é vaidade. E eu contra-argumentava na época dizendo que o Bill Gates também tinha um perfil no LinkedIn, e Barack Obama e outros... E é verdade, eles tinham usado o LinkedIn? Tinham um perfil no LinkedIn. O Bill Gates estava procurando emprego? Não, é porque o uso do LinkedIn não é para isso, né? Sei. É também para isso, mas não exclusivamente para isso. Então, hoje, quando você olha o perfil dos usuários do LinkedIn, nós basicamente temos todos os perfis. A gente tem de jovens, de 16 anos em diante, pessoas de mais idade, pessoas que estão no começo de carreira, veteranos, iniciantes e CEOs, tá? Então é para todo mundo. E qual é qual é a profissão mais procurada pelas empresas? Então hoje, quando a gente fez uma pesquisa recente e, como é de se esperar, hoje o Brasil e uma grande parte dos países do mundo está muito voltada para desenvolvimentos tecnológicos, né? Então existe uma busca muito grande na plataforma por profissionais que conheçam computação na nuvem, por pessoais que possam desenvolver interfaces para softwares e aplicativos, cientista de dados. Então, esse termo cientista de dados, inclusive essa era uma profissão que não existia 10, 15 anos atrás, ninguém se falava em cientista de dados, né? Então, são profissões novas que vão surgindo. Então, são as gerentes de vendas, que são as profissões mais comuns, né? Mas a gente tem essa busca por profissionais muito relacionados a profissionais que conheçam tecnologia. Esse é o principal. Tem de tudo. É o que as empresas buscam. Buscam de tudo. Mas médico, advogado, isso não tem. Tem também, tá? Tem também. Tem tudo, tá? Então, se você procurar hoje, inclusive dentro do perfil no LinkedIn, dentro do LinkedIn, e buscar por malabaristas, você vai achar. Eu estive recentemente num programa de futebol e me perguntaram sobre técnicos de futebol no Brasil, no LinkedIn. Tem 4 mil perfis de técnicos de futebol no LinkedIn no Brasil. Então, assim, você tem tudo na plataforma, mas as empresas buscam profissionais específicos. E é muito importante que esses profissionais tenham no seu perfil a descrição exata do que eles fazem, né? Você falou em futebol, você torce para que time? Eu sou santista. Ah, é? Santista roxo. E santista por quê? Você podia ser corintiano, palmeirense, você é de São Paulo. Eu podia, eu passava muito minhas férias em Santos e quando eu comecei a torcer, era uma época que o Santos era muito forte. Ah, tá certo. Na década de 70. Você é a juventude da torcida do Santos, que cresceu espantosamente naquela época. E que cresceu mais ainda depois dos fenômenos que a gente teve, né? Sei. De Robinho, Diego. Sei. Eu sempre falo que eu vi o primeiro jogo do Neymar como profissional, 2009 contra o Oeste, no Pacaembu. Eu estava lá e quando entrou ele em campo, a gente já sabia que ele era importante, mas não sabia o que ele ia virar, né? E eu estava com meu filho, então foi algumas datas marcantes que foram importantes para mim. Vamos deixar para lá, o cara é santista, deixar para lá. Vamos falar o seguinte, Milton. O que é que o jovem que entra no LinkedIn não pode fazer? Essa é uma excelente pergunta, Joseval, porque... Porque parece que entrou no LinkedIn e resolveu o problema do mundo. Não, então, assim, além das coisas que ele deve fazer, que eu já expliquei anteriormente, né, no começo da entrevista, tem uma série de cuidados, não só no LinkedIn, mas como em qualquer rede profissional ou na internet de forma geral. O que você faz, fica lá, né? Então, acho que é um cuidado importante de, quando você interagir com outras pessoas na rede, lembrar que você está interagindo com outras pessoas. E o que você não faria no mundo real, você também não deve fazer no mundo virtual ou no mundo digital. Então, assim, se você... os jovens, eu estou falando de jovens, mas isso aqui vale para qualquer usuário, né? Tem que tomar um cuidado muito grande em ter atitudes preconceituosas, em ter atitudes agressivas, de ser muito polarizado. É uma outra linguagem, o LinkedIn. Assim, outra linguagem. No LinkedIn, o que a gente espera é que sejam conversas de cunho profissional. No sentido de avançar carreira, de conteúdo acadêmico, de conteúdo
que ajude os profissionais a melhorarem. Em um ambiente profissional, eu me apresento de uma determinada forma. Da mesma coisa as redes sociais. Essa é uma rede social aqui voltada para o público profissional, para discutir assuntos profissionais. Então vamos lá, quando você olha as diversas redes sociais, a gente fala que numa rede social pessoal, você está lá para se entreter, passar o tempo, combinar um churrasco, assim por diante. E numa rede social profissional como o LinkedIn, você está lá para manter sua identidade profissional, fazer contatos, procurar oportunidades, se manter atualizado com relação ao mundo que você vive profissionalmente. E o que é mais curioso é que quando a gente pergunta sobre os interesses dessas pessoas em manter eventualmente uma rede única, o que a gente ouve é que não, as pessoas não gostam de ter uma rede única, elas gostam de ter uma rede pessoal para os seus contatos pessoais, para o lazer e para falar da família e postar as fotos do fim de semana, e uma rede profissional com outros tipos de contatos para outra coisa. Tá? Então, com quem eu estou conectado no meu Facebook, no meu Twitter, é um tipo de pessoas, com quem eu estou conectado na minha rede profissional é um outro tipo de perfil. Tá? Então, a rede ela tem uma característica que quando os usuários começam a escrever coisas muito irrelevantes naquele ambiente, os próprios usuários falam isso aqui não é um assunto para o LinkedIn. Não é. Mas independente disso, Joseval, vou expandir um pouco a resposta e ampliar um pouco como uma indicação às pessoas. O cuidado que elas têm que tomar, que eu falei um pouco sobre o uso no LinkedIn, mas também em outras redes sociais, no sentido de o que você coloca nessas outras redes sociais também é visto pelas empresas e pelos recrutadores. Então, você pode ter um perfil ótimo no LinkedIn, mas se você tem atitudes ruins fora dele, isso aqui pode ser o motivo pelo qual você não vai ser contratado ou pelo motivo pelo qual você vai ser excluído de uma empresa. A folha de antecedentes hoje está na rede social. Então, assim, um cuidado em se mostrar como você realmente é e evitar agressividades, evitar coisas que não se fazem. Críticas, não é o campo da crítica, né? A crítica construtiva, a crítica para colocar alguém para cima, mas não a crítica preconceituosa, não a com ódio, não é? Então a gente vê, às vezes, tem muito momentos de ódio na rede, né? E não contribui nada para a carreira profissional de uma pessoa, esse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que o cuidado... A gente tem uma frase que a gente falava, né, que alguns profissionais seriam contratados pelo LinkedIn e excluídos pelo que eles escrevem em outras redes sociais, né? Então, é um cuidado importante. Tá vendo? Ô, Milton, quanto custa, eu acho até que a resposta é não, mas quanto custa para entrar no LinkedIn? Tem algum preço, algum custo? Para os usuários, Joseval, é gratuito. A grande maioria dos usuários usa o LinkedIn de forma totalmente gratuita. Alguns usuários, um percentual deles, gostaria de ter algumas funcionalidades a mais. Então, essas funcionalidades a mais incluem o usuário saber quem viu o perfil dele, permitem que ele mande mensagens dentro do LinkedIn para pessoas com quem ele não tem contato, permite algumas características a mais, algumas funcionalidades a mais, e para isso ele paga um pequeno FII mensal. Eu queria saber como é que você fatura, então. É aí? Não, então assim, essa é uma pequena fonte forma de monetização da plataforma, mas a grande forma como o LinkedIn ganha dinheiro é através da prestação de serviços para as empresas. Então, as empresas, elas pagam para o LinkedIn para poder usar o LinkedIn como uma plataforma de recrutamento delas, para enxergar os candidatos, para postar conteúdo, empurrar esse conteúdo para pessoas que eles têm interesse, para fazer publicidade. Então, nós somos uma plataforma, como a gente fala, business to consumer, que monetiza business to business. Então, a gente fatura das empresas, apesar de nós sermos uma plataforma muito voltada para usuários finais. Você falou, e eu quero repetir, que há lá no LinkedIn 350 mil oportunidades de emprego. Evidente que as empresas que passam esses dados para você. Você tem ideia de quantas empresas estão cadastradas no LinkedIn aqui no Brasil? São mais de 100 mil empresas. 100 mil empresas. 100 mil empresas, que têm suas páginas no LinkedIn. E usam constantemente, portanto. O nível de utilização depende, Joseval. Então, o que a gente fala muito é que é muito importante que os líderes das empresas utilizem e entendam a plataforma. Então, a gente tem feito um trabalho bastante grande de conscientização dos líderes das organizações para que eles sejam um exemplo que os funcionários sigam. Então, quando o líder da empresa utiliza, vê o valor na plataforma, publica, se mostra como ele gostaria de ser visto, isso estimula que todos os seus funcionários também utilizem a rede. Isso é bacana porque os melhores embaixadores de uma empresa são seus funcionários. Exatamente. Então,
É importante que os funcionários de uma organização saibam o máximo possível daquela organização e possam ser os divulgadores e evangelistas da mensagem daquela empresa, né? Então, nada melhor do que a própria plataforma para fazer isso. Agora eu preciso fazer uma advertência a este homem extraordinário que vem aqui nos ensinar a própria vida, porque o jornalista, às vezes, é um homem maldoso. Ele faz uma pergunta aparentemente tola, mas há uma segunda intenção perigosa. Então, eu vou perguntar a você o seguinte. A pessoa que entra no LinkedIn, ele tem que se abrir por inteiro, quer dizer nome, pai, família, onde mora, telefone, tudo. Ou seja, ele se entrega ao LinkedIn? Então, porque ele tem que fazer isso para arrumar emprego. Algumas informações, Josival, todo o conjunto de informações que ele supre à rede é sob o controle dele. Ele determina o que ele coloca. Ele não coloca nada mais do que ele queira no perfil dele. Então, assim, os dados que são importantes o nome dele, mas assim, onde ele trabalhou, o que ele estudou. Agora, nós não estamos interessados nos dados pessoais dele. E mesmo os outros dados e tudo que acontece na rede, nós temos dentro da nossa área de segurança e privacidade muitos controles que permitem que ele defina o que é visto, o que não é visto, o que é acessado, o que não é acessado pelas empresas e por outros usuários. Então, é o usuário que é o dono de todas as condições de privacidade e o LinkedIn respeita todas elas. Mas ele faz um relacionamento com o universo todo, ou quase todo, do LinkedIn, e vice-versa. Então, a pergunta é a seguinte, eu sou jornalista, claro. Sou jornalista. Nós estamos num mundo da internet tão poderoso que mudou a política no Brasil. De repente, um homem que não fez publicidade em televisão se elegeu e levou dezenas para o parlamento. Mas tivemos no mundo árabe há pouco tempo uma explosão de internet derrubando ditadores na Síria, o Gaddafi na Líbia, no Marrocos, em todo lugar. Quer dizer, o poder é muito... e sem liderança. Não há um líder. Nós tivemos, por exemplo, aqui o exemplo da greve dos caminhoneiros. Parou o Brasil, o governo queria entrar em contato para parar aquilo, não tinha jeito, não havia um líder para falar, vamos parar. Então eu te pergunto, e eram pessoas que não se conheciam, entravam ali e caíam fora. Dentro do LinkedIn, não sei se isso é uma ficção, não pode acontecer uma hecatombe universal, porque as pessoas se conhecem e podem produzir essa desgraça universal? Eu acredito que... Ou eu estou fazendo manchete? Não vou dizer isso, mas eu não acredito que isso aconteça. Então, assim, do ponto de vista da nossa rede em particular, do LinkedIn, ela tem uma missão muito clara, que é essa conexão entre profissionais para alavancagem da carreira e desenvolvimento de novas oportunidades. Então, dentro do nosso conceito de utilização da rede, quando os comentários, quando os posts não estão voltados para isso, e se forem comentários e posts agressivos que ofendam, que sejam prejudiciais e não voltados para essa área, nós temos um comitê de segurança e salvaguardas que pode excluir esses posts vocês têm um poder de domínio sobre o que corre lá dentro. O que eu não diria que tudo feito com muito cuidado. Nós temos as nossas políticas muito claras. Existe um contrato de licenciamento de uso, apesar de ser gratuito, os usuários eles assinam termos sobre sobre o uso da plataforma e tomando todo o cuidado para total liberdade de expressão das pessoas, nós cuidamos para que não haja desvios da nossa missão enquanto plataforma de rede social, que é fazer com que esses profissionais melhorem profissionalmente. Então, a gente tem comitês, a gente tem muita gente trabalhando nisso para que não haja um desvirtuamento da nossa rede, né? Falta alguma coisa para te perguntar, ou que seja de interesse de nossos espectadores, para esclarecer? Uma coisa importante, Joseval, que eu sempre gosto de salientar, é sobre as habilidades que as empresas buscam hoje. Então, a gente vê bastante
A gente vê os jovens hoje buscando novas formações, buscando aprender. A gente vê um país com muita gente indo para o mercado de trabalho. E da experiência que a gente tem, do que a gente tem visto na rede, de comentários e pesquisas, eu queria salientar a importância que os jovens e outras pessoas têm que dar, principalmente para as habilidades interpessoais. Então, é comum que os profissionais aprendam, tiram uma graduação, façam um curso novo, alguma coisa, e se não levem para o mesmo nível de importância, ou que não deem a mesma preocupação para a forma como eles vão se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho, como lidar com chefes difíceis, como participar de reuniões, como você enfrentar situações onde a sua posição eventualmente não é vencedora numa reunião e você tem que estar alinhado com uma decisão que eventualmente não era a decisão que você tomaria. Como você enfrenta isso tudo aqui num ambiente cada vez mais difícil que o ambiente corporativo? Então, com uma mensagem final, eu gostaria de falar sobre a importância das pessoas darem atenção a isso, não menosprezarem. A gente tem visto que a maioria das demissões que ocorrem em ambientes corporativos se dá por falta dessas habilidades. E são cursos que às vezes você não vai aprender na faculdade, você vai aprender com um mentor, com um coach, com uma pessoa que você conhece, com cursos online, com cursos na internet, mas é muito importante e é muito triste quando a gente vê alguém que estudou, que trabalhou tanto para chegar num cargo, perder uma oportunidade de trabalho por não saber se relacionar, né? Então é uma atenção especial. Ô Milton, que beleza a sua entrevista e que importante a sua entrevista para os nossos telespectadores. Eu, embora seja grotesco em internet, eu sou fascinado pela perspectiva do interrelacionamento das pessoas. A internet e o LinkedIn profissionalizou isso. É a realização fantástica do milênio, do primeiro mandamento do Gênesis, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só. O LinkedIn acaba com isso, a internet acaba com isso. Até porque, eu tenho dito, o homem é um ser gregário. Ele precisa do outro, ele precisa viver em sociedade. Como as abelhas e como as formigas, a gente vive em comunidades. Aliás, Santo Agostinho dizia uma frase que eu repito sempre. O homem só, ou é um monstro, ou é um Deus. Nós precisamos da sociedade, da internet e do LinkedIn de você. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas explanações. Foi lindo que José, você... muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Uma honra estar falando com você. Vamos em frente. Tá, muito obrigado. Esta é a figura que engrandeceu o nosso programa. Vamos falar do Brasil.